Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Amém. Que igreja linda, meu Deus, que povo bonito. Estou muito feliz de estar aqui. Pode se sentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um aqui, com cada família representada, com cada um aí na sua casa, no conforto do seu lar, assistindo, né, pela live aí. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, porque vocês têm um pastor de muita fé. Me ligou na sexta-feira, na hora do almoço, e eu estava assim pensando, bom, no sábado eu vou ministrar só uma vez, tem uma visita depois, aí eu vou descansar. E meu telefone toca, e é o pastor Daniel. Você pode levar uma palavra para nós? Eu falei, sim, não tenho nada marcado, pastor, não foi? Estou aqui então para Deus me usar, né, e falar com vocês de algo muito lindo. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou Leila Bento, eu sou esposa do pastor Mateus aqui na cidade. Estamos à frente de uma igreja já há 6 anos, o Ministério Independente, Igreja Batista da Família, ali na rua 7 de setembro. Mas há 19 anos nós trabalhamos na cidade com famílias, né? Então nós fazemos workshops e palestras nas igrejas, ajudando famílias a desenvolver, a se encontrarem, a se casarem, né? Porque muitas pessoas se juntam, dividem, pagam as contas, criam os filhos, mas não se casam, né? Então, a gente está ali trabalhando já há muito tempo com famílias e adoramos, amamos esse ministério, trabalhar com famílias, porque família é criação de Deus, né? Deus ama isso tudo. E então, eu sempre conheci o Evangelho desde muito pequenininha. Minha avó era diaconisa da Quadrangular e ela me levava, mas a minha vida não foi muito fácil. Eu sou a 6ª de 7 filhos e nenhum deles foi desejado, né? E minha mãe tentou tirar todos. E ela falava isso para a gente com muita naturalidade, tentando expressar a dor que ela estava passando na vida dela. Mas isso ficou muito marcado em nossas vidas como filho. E nós fomos crescendo, sem saber o nosso valor. Mas Deus é tão misericordioso com a gente, que Ele sempre ia e plantava uma palavrinha em nosso coração, vindo de uma vizinha, vindo de uma avó, vindo de alguém de fora, né? Eu lembro que tinha uma vizinha, Ana Guerra, que ela vendia balinhas na casa dela. E a gente chegava assim na janelinha para pedir a balinha, ela estava sentadinha na mesa, lendo a Bíblia. E a gente chegava, ela falava de Deus para a gente e vendia a balinha. E depois ela ia na nossa casa, pedia nossos pais para levar na igreja. Então, aí começou o ministério infantil. Ela não fazia parte lá na igreja, porque já era bem velhinha, mas ela trabalhava com crianças lá na casa dela. E aí os frutos foram acontecendo na vida dela, né? Então eu cresci no intuito assim, pensando assim, bom, eu não tenho muito valor, boas mesmas são as minhas amigas, porque minha mãe dizia que elas eram bonitas, que elas eram isso, elas eram aquilo, e aí eu fui crescendo naquele sem saber meu valor, na verdade, né? Não entendendo qual que era o meu propósito. E eu ainda tenho um sobrenome, né, que é Bento. Eu sou Leila Bento. E aí eu chegava na escola e aí começavam os bullies. Já existia bullying naquele tempo. Ah, seu nome é Bento, você é parente do Chico Bento? Ah, eu pensava, meu Deus, já sou feia, pobre, estou com o nome de Bento. Por que eu tenho esse nome, Deus? E aquilo era uma revolta para mim muito grande. E chegava na sala de aula, o professor falava, esse sobrenome é seu mesmo? Eu pensava, poxa, eu fui matriculada, né? Então é meu nome. Meu Deus, aquilo era um sofrimento para mim, era muito difícil. Um dia eu cheguei na igreja, o pastor perguntou o nome das pessoas e eu falei, eu sou Leila Bento. E ele disse, Bento? Eu falei, meu Deus, até na igreja, pensei, né? Ele disse, ah, você deve ser parente do fulano, então ele tem sobrenome também de Bento, deve ser. Ele estava tentando me encaixar em alguma família, porque eu ia sozinha na igreja, sem meus pais, sem ninguém da minha família, né? Muito novinha lá, sozinha, ele estava tentando me encaixar. Eu já estava na família de Deus. Ele não tinha entendido isso, né? Então eu cresci com isso tudo. E na minha adolescência eu comecei a perguntar para Deus, Deus, por que esse nome? Já está tão difícil para mim. Por que esse nome? E o Espírito Santo falou comigo, você sabe o significado desse nome? Eu falei, é mesmo. O que significa isso? E aí eu fui procurar saber. Bento significa abençoada, bendita. E Deus cuidou de mim desde o ventre da minha mãe.
Durante toda a minha infância, Ele cuidou, Ele zelou, Ele não permitiu que nenhum homem mau me tocasse, que nenhuma mulher má fizesse algum mal para mim, porque eu vivia nas ruas, o meu refúgio era as ruas. Então eu brincava o tempo todo, saía da escola, brincava o tempo todo, porque eu não queria chegar em casa, era muito doloroso, era muito difícil para mim. Então eu crescia assim, não sabendo o meu valor. Então eu pensava, tudo que chegava para mim, não era para mim. Eu não tinha condições de realizar nada. Eu não era capaz, eu não era boa o suficiente. Eu tinha muitos medos, muitos medos. E então, aos 19 anos mais ou menos, eu conheci o meu marido e eu comecei a entender o quanto eu precisava do Senhor na minha vida. E eu pedi para Ele me levar à igreja. Me leva na igreja, eu sei que lá tem um Deus que vai me ajudar, eu estou precisando. E ele, muito católico, disse assim para mim, bom, eu vou, mas eu sento lá no último banco, porque acontecem umas coisas esquisitas dentro da igreja evangélica, qualquer coisa dali mesmo eu já casco fora. Essa foi a fala dele para mim. Eu falei, não, tudo bem, pode sentar no último. Ele ficou um dia no último. No segundo, ele já estava lá na frente conversando com as pessoas. No terceiro, ele já estava ajudando. Um mês depois, ele estava na secretaria da igreja trabalhando. E hoje ele é pastor, para a glória de Deus, né? Deus é muito lindo. Não desanime, porque Deus é contigo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 19 ao 24. Eu estou na Nova Tradução da Linguagem de hoje. E diz assim a palavra do Senhor: pois as Escrituras Sagradas dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Eu fui buscar na sabedoria, no conhecimento. Deus floresceu em mim até a vontade de estudar. Hoje eu sou psicanalista, sou teóloga, sou terapeuta familiar, sou coach. E aí eu não vou parar, eu vou sempre estudar, vou querer conhecimento, vou buscar mais conhecimento. Eu gosto, porque Deus plantou isso no meu coração. Entendendo que este é um valor também. Mas, qual que é? Quando você viu esse tema aí, florescer, vamos florescer, o que veio à sua mente? Um jardim todo florido, bonito? Ou vem no sentido figurado, eu preciso florescer, eu preciso desenvolver, eu preciso prosperar? Porque o sentido que nós vamos usar hoje é exatamente esse, de prosperar, de desenvolver. Então, eu quero que você pense comigo nesse sentido. Às vezes, talvez você hoje esteja ouvindo eu dizer e pensando assim, bom, na minha vida não foi assim como na sua, mas para mim também foi muito difícil. Então, hoje, você pode pensar assim, quando eu estiver preparado, quando eu me sentir capaz, aí eu vou fazer alguma coisa, eu vou realizar alguma coisa na minha vida. Mas nós sabemos que a gente nunca vai estar preparado. Porque, na verdade, quem nos prepara é o Senhor com o caminhar com Ele. Ele vai nos preparando e nós vamos florescendo, nós vamos desenvolvendo com Ele, nós vamos prosperando. Então, você pode pensar assim, Leila, mas por quê
além da nossa infância, que as pessoas que nos criaram foram colocando coisas na nossa cabecinha, de valor, de importância, não importância, por que que depois que a gente cresce, mesmo sendo adultos, a gente ainda se pega achando que nós não vamos conseguir, que nós não valemos nada, que está tudo tão difícil para nós? Quando nós chegamos à nossa vida adulta, existe no ser humano algumas necessidades sociais e biológicas. Eu vou definir como 4 aqui, as 4 que eu acho fundamentais, que é o ser, procriar, pertencer e possuir. Nós temos essas 4, todo ser humano tem essas 4. Então, quando você chega na vida adulta, você começa a lutar por isso. Você quer ser alguém, você quer pertencer a algum lugar, você quer procriar e você quer possuir. E então, quando você começa a achar o seu caminho, o seu meio, há mais ou menos 2 anos atrás, quando você dizia assim, eu vou fazer uma faculdade, a pessoa fala, olha que legal, eu vou fazer online. Online? Será que é bom? Bom mesmo é se você passasse na UFMG, na PUC, mas bom mesmo é em Harvard. Aí você olha para aquilo, você vai só diminuindo, porque a sua era online, né? Quando você chega no mundo fitness, você vai lá, se inscreve na academia, e você chega lá, pega uma leg, um tênis, uma blusa de malha, chega toda achando que vai ficar o fortão. Aí você chega lá e ele fala, não, bom mesmo é aquela camisa dry, sabe? Aquela camisa tecido inteligente, que você transpira assim, ela vai sugando o suor de você. A leg boa mesmo é aquela 90 poliamida e 10 elastano, e aquilo você vai diminuindo, porque a sua era uma camisinha de malha, entendeu? Então, na vida adulta, o que acontece com a gente? As pessoas tendem a nos diminuir, e a gente tende a pegar isso para nós, e a gente vai diminuindo, mas no mundo eclesiástico também. Vixe, pastor, pegou nós agora, né? Bom mesmo é aquele pastor que prega, que canta, que toca tudo, e que se for necessário, ele vai lá para a mesa de som e organiza a mesa de som. Faz live na pandemia. Esse é que é bom. Aí você vai, meu Deus, eu estou tão difícil para mim de fazer, de pregar, de visitar. Aí você vai diminuindo. Você precisa entender quais são os propósitos. Onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, não é verdade? Quando a gente entende qual é o propósito e por que Deus colocou essa sementinha dentro de nós, do ser, pertencer, possuir, procriar, por que Ele colocou essa sementinha dentro de nós, de mim e de você? Qual que é o propósito disso? E daqui a pouco você vai entender. Tudo isso que eu falei, gente, é muito bom. Eu gosto de tudo isso. Eu vou atrás, eu quero sempre estar melhor. Acredito que o pastor de vocês aqui também, a igreja de vocês, porque senão não estaria linda desse jeito, tão cheia. Glória a Deus por isso, né? A gente vai atrás, a gente quer estudar, a gente quer roupa boa assim, a gente quer coisa boa, quer viver o melhor dessa terra assim. E não tem nada de mal com isso. O problema é que Deus, Ele tem para oferecer para nós muito além disso. Muito acima disso. Isso é tão pequeno e a gente gasta a nossa vida para correr atrás disso e não entende qual que é o propósito. Por que Deus te colocou aqui neste mundo, nessa época, nessa terra? Por quê? Qual que é o propósito disso? Será que é só acordar, levantar, trabalhar, pagar conta, dormir? Será que é isso? Não. Tem um propósito maior, muito maior. Talvez hoje você esteja se sentindo um nada, né? Mas você pode até pensar assim, bom, Leila, eu nem acredito que Deus pode me usar, porque eu não vejo, bom mesmo, são as pessoas que estavam aqui louvando. Acho que eu não vou conseguir. É muito difícil isso para mim. Né? Eu não acho que eu vou conseguir pregar um dia, eu não acho que eu vou conseguir participar de nada. Bom mesmo é a fulana que faz. Talvez você esteja se sentindo assim. Por quê? A comparação pode ter te paralisado. Você comparar o que o outro faz, o que o outro realiza, pode ter te paralisado. E em nome de Jesus, abra sua mente, abra o seu coração para você entender daqui para frente o que Deus quer com você. Porque o nosso padrão não pode ser o padrão do mundo.
Nosso padrão não pode ser. Você não pode estar aqui para viver e realizar, para ser aprovado pelo mundo, para mostrar para o mundo que você é capaz, que você dá conta. O seu padrão não pode ser esse. O seu padrão é elevado, é muito maior. Por quê? Porque quem te sustenta, quem te capacita, quem te escolheu para você estar aqui hoje para ouvir isso, foi o próprio Deus. Foi Ele que foi lá e falou, hoje você precisa ouvir, porque a partir de hoje a sua vida não pode ser mais a mesma. Você está entendendo algo muito rico na sua vida hoje, que é exatamente isso. Sabe por quê? A natureza humana, ela é muito cruel. Se você vive para ser aprovado pelo mundo, você pode ser ótimo. Vai chegar um momento que você vai errar, porque você é humano. E o que o mundo pode fazer com você? Pode te cortar, te lançar fora, te jogar no canto, porque vai vir um outro melhor que você. Então, a gente tem que ficar muito atento. Triste a pessoa que anda segundo os elogios e a crítica. Se você vive pautado nos elogios que você recebe, está me elogiando, então tá ótimo. Os elogios vêm, que delícia, bom demais, bom demais. Ixi, agora está me criticando. Meu Deus, eu fiz errado. Meu Deus, não posso mostrar isso, está me criticando. Não, agora eu vou ter que começar de novo. Não, agora está me elogiando. Você vive nisso. Não tem fim para você. É como se você estivesse patinando no mesmo lugar. Não viva, está elogiando, anda, está criticando, anda. E aí você continua fazendo, por quê? A gente não vai conseguir agradar o outro sempre, sabe por quê? É como se você estivesse correndo atrás do vento. Você não consegue agradar todo mundo o tempo todo. E aí você fica tentando agradar o tempo todo, agradar fulano, agradar ciclano, agradar. Você não vai conseguir. E olha, se você errar uma vez com essa pessoa, porque às vezes a gente veste uma capa de bom demais, né? E às vezes essa capa não fica muito tempo, e aí o outro vê que a gente é humano e não entende. Porque a vida inteira você estava lá sofrendo para ser o perfeito para ele e para ela. E nós não somos perfeitos. A gente vai errar e o outro pode te jogar de lado. Talvez hoje você esteja assim, se achando nada por não ter nada disso, essas coisas maravilhosas que o mundo te oferece. Mas qual que é a importância disso para Deus? O que Deus quer de fato? O que Ele espera? O que é o prosperar para Ele? Vamos entender? Continuando o texto aí, 1 Coríntios 1, a partir do verso 25 até o 29, nós vamos ler. O 25 diz assim: pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Ai, gente, isso aqui é muito lindo, sabe por quê? Porque Deus pega os improváveis. Deus pega aqueles que todo mundo despreza, que acha que não vai dar em nada, que acha que não é nada. Aí Deus vai lá, pega ele, dá os recursos necessários, faz dele o que Ele quiser. Então, se você às vezes está aí na sua casa entristecido, porque não conseguiu, porque a pandemia veio avassaladora na sua vida e tirou tudo, porque você não consegue nada, porque o outro aqui está legal, quero te dizer que é você quem Deus quer. É você quem Deus quer. Sabe por quê? Porque a glória dele vai ser muito maior na sua vida. Você é quem Deus escolheu. Então, se você está achando que não é capaz, que você não pode, você é um diamante para Deus. Porque aqueles que acham que são sábios demais, que podem demais,
Talvez os outros vão achar que fez pelo merecimento deles mesmos, pelo esforço deles mesmos. Mas quando Deus pega uma pessoa que achava que não era nada, que poderia ter morrido lá no ventre, e que hoje decidiu entregar a vida para o Senhor, e já há 20 anos e vem trabalhando, é Deus quem faz. Porque se não fosse Deus na minha vida, eu não conseguiria fazer nada. Nada. Entende isso? Então, se você acha que você faz por você, eu quero te dizer que até a força do seu braço, quem te dá é Deus. Porque você pode colher frutos da força do seu braço, mas vai ser do tamanho da força do seu braço. Mas quando você colhe frutos do tamanho do poder e da força de Deus, aí os frutos são do tamanho de Deus. E eles não são passageiros, não são momentâneos, eles são para a eternidade. Nada paga, nada paga. Eu recebo todos os dias muitas pessoas que chegaram no fundo do poço e acham que não tem saída para elas. Porque se a pessoa não estiver bem mentalmente, ela não consegue nem viver uma vida com Deus, ela não consegue nem entender o que Deus quer para ela, de tanta confusão que está aqui dentro, de tanta falta de valor que está aqui dentro. Então é necessário sim, às vezes, você ter alguém para caminhar com você, para te ombrar, para te mostrar o que você não está conseguindo ver. Alguém que vai te direcionar, até que você consiga ouvir a voz do Espírito Santo, até que você consiga sentir a presença dele. Né? Deus colocou a gente aqui na sociedade, para viver em sociedade, porque Ele sabia que era importante. Por que é importante você frequentar essa igreja? Por que é importante você, quando puder, sair de casa e vir para cá? Porque esse calor humano aqui faz toda a diferença na nossa vida. Uma fala que você escuta no final, um irmão que chegou e te abraçou, falou alguma palavra positiva para você, isso tudo te traz um renovo. É muito gostoso viver tudo isso aqui. Deus não colocou isso aqui à toa para nós. E é muito interessante quando a gente percebe aqui que, do ponto de vista humano, poucos eram sábios e poderosos, eram de famílias importantes. Então, se pega você aí nesse contexto. Você se acha poderoso? Você se acha de família importante? Você se acha, o que mais aqui? Sábio? Em qual posição você se encontra? É você que Deus quer. É você quem Deus escolheu para fazer a obra dele aqui neste mundo. Deus, ele é especialista em reciclados, né? Ele pega aquilo que não tem valor e transforma em algo de muito valor. Você quer isso? Você quer experimentar isso? Você pode pensar assim, Leila, como eu queria trabalhar na obra, como eu queria trabalhar no ministério, como eu queria pregar, como eu queria fazer, mas eu não consigo. Eu não sou bom o suficiente, eu sou muito limitado, eu não dou conta disso. Eu quero te dizer que Deus escolhe você. Para quê? Para que Deus foi lá e tocou no seu coraçãozinho? Por que você aceitou Jesus? Por que você conhece que Deus existe? Vamos ler em Efésios 2? Efésios 2:10. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Ah, Deus quer que você faça sim boas obras. Deus quer que você trabalhe assim. Deus quer que você floresça na igreja. Deus quer que você floresça na cidade. Deus quer que você floresça na sua casa, na sua família. Deus quer isso de você. E Ele vai te capacitar para isso. Mas aí você diz, Leila, eu não sinto assim tão pequeno. Eu não me sinto assim tão sem valor. Tudo bem, não tem problema. Deus pode te usar também. Ele usou Paulo. Paulo se achava e Paulo fazia e acontecia. Mas ele levou Paulo lá no pó. Paulo, você não vale nada não, Paulo. Quem faz sou eu. E aí você pode até se envergonhar quando chegar diante do poder de Deus, usando os improváveis. Porque quando você olha para uma pessoa e você fala, ali
foi Deus. Não é lindo de ver? Não é lindo de viver? Quando você olha e fala, foi Deus. Isso é maravilhoso demais. Deus é muito lindo. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Então, sabe essa sementinha que Ele colocou no ser humano? De ser, possuir, procriar, pertencer. Ele colocou para você viver tudo isso. Mas foi para a glória dEle. Esse é o propósito. Quando você entender isso na sua vida, você floresce. Porque você não vai mais preocupar se o mundo vai te aprovar. Você não vai mais se preocupar com os elogios das pessoas ou as críticas das pessoas. Porque você vai entender que tudo que você faz é para a glória de Deus. E se você faz para a glória dEle, automaticamente você vai agradar o coração dEle. E aí você vai agradar o coração de quem realmente merece ser agradado. Daí você vai fazer. Daí você vai acontecer. Daí você vai chegar e falar, pastor Daniel, senta comigo. Porque eu quero saber onde é que eu vou atuar. Onde é que eu vou trabalhar? Porque eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero ser um canal de bênção. Porque quando você abençoa alguém, a bênção passa por você primeiro. Quem já experimentou isso aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. Você que ainda não experimentou, você precisa experimentar isso. É muito gostoso. É gostoso aceitar Jesus, ter aquela coisa gostosa no coração, né, pastor? De uma transformação aqui dentro, muda tudo. Mas quando você vê Deus agir através da sua vida, é muito gostoso, é muito bom. Florescer nesse sentido é muito bom. E aí, a nossa vida fica mais leve. Sabe aquele fardo que Deus fala? Troca comigo, deixa eu te dar o meu que é mais leve. É assim que faz. Deus coloca para você uma vida melhor para você viver. Você não fica mais preocupado com as pessoas, com os amigos que vão se afastar, com as festas que você vai perder. Sabe? Quando você toma essa decisão de fazer uma nova vida com o Senhor, algumas coisas vão ficar de fora mesmo. E é interessante que a palavra decisão, a palavra cisão, ela vem do verbo... deixa eu ver aqui, latino, que é caidério. Eu nem sei se é assim que pronuncia, mas significa cortar. A palavra cisão significa cortar. E o prefixo de significa fora. Então, juntando os dois, fica decisão é cortar fora. Então, quando você toma uma decisão, automaticamente muitas coisas vão ficar de fora. Muitas coisas vão ficar de fora. Mas quando você toma a decisão certa, essa única decisão, ela ultrapassa todas as outras que ficaram de fora. Porque ela é infinitamente melhor, é muito maior e é muito mais prazeroso de todos os outros prazeres que você já experimentou na vida. Não tem nem comparação. Essa decisão ela é muito importante. Aí você pensa assim, Leila, mas o que eu preciso tomar de decisão? Qual que é meu primeiro passo para essa decisão? É a decisão dos pensamentos. O que você vai pensar? O que você pensa? Quais são os pensamentos que te rodeiam o dia inteiro, que ficam martelando na sua mente, de dia, à noite? Tantas pessoas sofrendo com transtorno de ansiedade. Quantas pessoas não dormem? Quantas pessoas não tem lugar para elas? Sabe, alguém já teve a experiência de prender o dedo na porta do carro? Gente, é uma dor. Você coloca o dedo para cima, está doendo. Coloca para baixo, está doendo. Coloca para o lado, está doendo. Põe na água gelada, está doendo. As pessoas estão assim por dentro. Pensa. Não tem lugar para elas, não. Elas vão para a festa, está doendo. Vai para a casa, está doendo. Encontra pessoas, está doendo. De todas as formas estão doendo. Porque quando Jesus vem, Ele arranca essa dor. Ele joga fora essa dor. E muitas pessoas hoje estão tão machucadas, tão feridas, que não conseguem se abrir nem para receber Jesus no coração delas. Eu peço à igreja, orem por essas pessoas. Tem pessoas que não conseguem. Se você vai falar de Deus para elas, é como bater numa rocha. Porque está tudo doendo demais. Está ferido demais. Então nós precisamos tomar essa decisão. Então quando eu digo para você, tome a decisão hoje de florescer. Porque tem uma coisa que Deus não faz. Ele não toma a decisão por você. Deus, Ele é um gentleman. Ele é um cavalheiro.
Ele colocou nas suas mãos a tomada de decisão. Tem coisas que é para o ser humano, mas tem coisas que é para Deus. Quando ele disse, tire a pedra para o Lázaro sair para fora, por que ele falou para tirar a pedra? Ele mesmo podia ter feito assim, com o olhar, a pedra rolasse. Ou ele podia fazer assim, a pedra rolasse. Ou ele assim, a pedra subisse. Ele podia fazer o que ele quisesse, explodir a pedra. Mas ele quis mostrar para nós que tem coisas que é minha e sua. Tem coisas que são nossas, nós precisamos fazer. Mas o milagre de ressuscitar Lázaro, aí é com ele. Aí é com ele. Então, quando eu digo para você, pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. O milagre é dele. Então, quando você toma a decisão, o resto é com ele. Você está preocupado se vai dar conta, se não vai, se vai agradar, não vai agradar, se vai fazer. Gente, não preocupa com isso, não. Porque quem faz é Deus. Você só precisa falar assim, eis-me aqui, usa-me a mim. E aí ele vai fazer através de você. Mas essa decisão precisa te acompanhar todos os dias. Porque todos os dias vai chegar oportunidades para você que vai querer te tirar do foco. E você precisa tomar a decisão todos os dias. Entende isso? E aí Deus vai fazer na sua vida todos os dias. Amém? Tome a decisão. Queira andar com o Senhor. Mas aí você ainda pode... Porque assim, né, as pessoas têm muita justificativa, né? Então você ainda pode pensar assim, Leila, mas eu vou te falar, dá não, é muito difícil. Eu quero dizer para você que lá em João 20, 22, Jesus, ele soprou sobre os discípulos dele. O quê? Quem sabe? Ah, pastor, o Espírito Santo. Jesus, ele fez assim, ó. Vai, porque agora vocês vão dar conta, porque agora vocês têm o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo para te ajudar todos os dias, para te instruir, para te mostrar, para te falar, é assim, é assado. Então, não perca essa oportunidade. Nós estamos num tempo maravilhoso, que não é aquele tempo onde Deus vinha, a presença dele e ia embora. Não. Ele está com você 24 horas. Entende isso? A dimensão, a grandeza disso. O Espírito Santo de Deus com você 24 horas. Você pode acordar de madrugada e orar que Ele está te ouvindo. Você pode estar no seu trabalho passando dificuldade que Ele está te ouvindo. Então tome a decisão de florescer com o Senhor. Existem algumas decisões importantes na nossa vida, que é a de aceitar Ele. Você pode aceitar Jesus, continuar no banco, até você morrer e você vai para a eternidade com o Senhor. Mas também existe a decisão de ser canal de bênção e ser ferramenta nas mãos dEle. E abençoar onde você passa. E abençoar o tempo onde você está. E quando você for embora para a eternidade com o Senhor, você vai deixar um legado. Você vai deixar uma história. Você vai ser aquele queridinho, vinde a mim, bendito de meu Pai. Que orgulho, pastor, você chegou aqui. Eu quero ouvir isso do Senhor. Que delícia, minha filha, você chegou. Tem tanta história, quanta coisa você fez. Você deixou tanto a trabalhar na sua vida. É isso que eu quero que você experimente. É isso que eu quero muito. Eu desejo que você deseje isso na sua vida. Eu quero, Leila, eu quero tomar uma decisão hoje de florescer aonde eu estiver, de dar sim muitos frutos aonde eu passar. Eu quero sim contribuir na igreja onde eu estou, porque eu não quero mais essa vida medíocre que eu estou vivendo. Eu quero experimentar de Deus, eu quero fazer diferente na minha vida. Amém, igreja? Deus abençoe grandemente essa palavra ao coração de vocês. Que eu possa voltar aqui outras vezes e ouvir testemunhos do quanto Deus fez através de vocês nessa igreja. Amém?